Eu preciso dele mais que nunca, todo dia. E o mais interessante foi que assim que essa mulher que eu falei anteriormente conheceu a Cristo, ela saiu falando para toda a cidade: eu conheci o Messias, eu conheci aquele que estava previsto para vir e nos salvar dos pecados. Porque quando nós conhecemos a Cristo, é algo tão grande que não dá para ser egoísta a ponto de não contar para as pessoas. E essa música é isso, é como se a gente estivesse contando para alguém: olha, eu conheci um grande amigo. E contando quem Cristo é para você. Então cante isso como se você estivesse dizendo para Cristo quem Ele é na sua vida, esse grande amigo. E
Nós podemos confiar no seu grande amor. Nós podemos confiar na sua palavra que é dada como certa. Aquilo que o Senhor prometeu, Pai, o Senhor cumpre. O seu amor nunca, nunca se acabará. E é por todas essas coisas que nós louvamos o seu grande nome, Pai. É por isso, ó Deus, que nós unimos, ó Deus, nós estamos aqui reunidos. E o Teu Espírito Santo nos faz dizer Hosana, Hosana nas alturas, Hosana aquele que vem. Nós louvamos, ó Deus, o seu grande nome. Louvemos ao Senhor.
paz, nosso Deus, esteja sobre a sua vida. Amém? Amém. Como podemos, com alegria, louvar e dizer ao nome do nosso Deus. Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, um momento em que nós temos a oportunidade e a alegria e o privilégio de podermos ser investidores na obra do nosso Deus. O Senhor nos concede para que nós também, nos abençoe para que nós também possamos abençoar e ao mesmo tempo devolver ao Senhor aquilo que é dele e não é nosso. E lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, diz assim: olha, ao que distribui, mais se acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, e para a sua perda. Mas a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Né? Então a palavra de Deus está dizendo que quando nós investimos, o investimento é feito nas nossas vidas também. Não no sentido de barganharmos com o nosso Deus, fazermos uma troca com Ele, né? Não, mas pela nossa espontaneidade, a nossa voluntariedade, e isso faz com que as janelas dos céus se abram sobre as nossas vidas. Né? E o Senhor que nos coloca essa condição, né? Fazer prova de mim, nesse sentido. E farei o que? Abrir as janelas do céu e derramarei bênçãos sobre vós, sem medida. Né? Então, com uma alegria no nosso coração, a você que trouxe o dízimo, a sua oferta, você possa vir aqui à frente, devolver ao Senhor com uma alegria, com um coração festivo, entendendo que quando nós nos predispomos, nós estamos investindo no reino do Senhor, nós estamos nos devotando ao Senhor um ato de obediência, aquilo que Ele instituiu para as nossas vidas. Mas antes de você ir à frente, eu queria que você fechasse os seus olhos e gostaria de orar com você. Pai, nós te rendemos graças, te louvamos. Obrigado a Deus porque os teus filhos aqui nesta noite se reúnem para bendizer e louvar o teu nome, Pai. E nesse momento, ó Deus, onde os mesmos estarão, meu Pai, com uma alegria e singeleza de coração, meu Pai, trazendo aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas, Pai, nós clamamos a Ti uma bênção especial sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E na vida dos teus filhos possa haver e haver em abundância, Pai, que as dispensas dos teus filhos, meu Pai, venha ter em abundância, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a fidelidade do Senhor, ó Deus, reine sobre as nossas vidas, Pai. Que a fidelidade do Senhor, meu Pai, traga constrangimento ao nosso coração, que nós podemos revolver, ó Pai, esta fidelidade ao Senhor também, meu Pai. Portanto, Deus, abençoa as mãos dos teus filhos, estas mãos, esses dons, esses talentos, essa profissão, essa visão empreendedora, meu Pai, que possa sim, meu Deus, multiplicar na presença do Senhor, meu Pai. E aqueles que porventura estão, meu Pai, à procura, as portas se fecharam, meu Deus, por um determinado momento, nós cremos, ó Deus, que quando o homem fecha uma porta, o Senhor abre 1000. Portanto, que assim seja na vida dos teus filhos, meu Pai. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, enquanto isso você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nosso Deus é soberano, Ele reina nesta fundação. Nosso Deus é soberano.
todo domingo é mais ou menos assim. No grupo a gente vai jogando as músicas aí, quando eu choro, eu falo, meu Deus do céu, que bagunça é essa? Só que eu vejo o Espírito Santo tecendo tudo de uma forma tão linda. E no começo nós cantamos sobre a água viva, né? Que é Cristo. E em Ezequiel 47, ele fala sobre um rio que saía de um lado do templo, né? E no versículo 3 fala que o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros, atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Depois ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a terra. E aí, ele veio perguntando, né, sobre o que era esse rio. E no fim, no último versículo, no versículo 12, ele fala: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Essa água é uma água que sara. Jesus Cristo é a água da vida que sara. Ele é essa água que entra por dentro de nós e Ele cura a nossa mente. Se nós nos permitirmos nadar no rio dele, se nós permitirmos esse rio passar pela nossa vida, ele é o remédio, Ele cura. Então, se você, essa noite, Ele tem te convidado a experimentar dessa água várias vezes. Se você precisa dessa água, cante essa música nesse momento. De todo o seu coração, deixe essa água passar, esse rio passar dentro do seu interior. Reconheça que você não é nada diante dele e que você precisa dele na sua vida. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tem acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti.
Nós, ó Deus, queremos entrar e mergulhar e deixar que o Seu rio nos lave e nos leve, Pai. Então, por favor, fala ao nosso coração, continue falando ao nosso coração. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Estamos abertos para receber a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos, bom estarmos juntos mais uma vez, louvando, glorificando ao Senhor, podemos exaltar a grandiosidade do poder do Senhor, podemos, através disto, anunciar este amor tão grande por cada um de nós, um amor que ultrapassa gerações, ultrapassa barreiras, tradições humanas, para nos alcançar e transformar a nossa vida. É exatamente dentro desse assunto que nós queremos conversar nesta noite, sobre esta transformação da nossa vida que Jesus nos faz, quando Ele nos liberta do nosso passado. E entender esse processo do Senhor é grandioso para cada um de nós. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos, Débora começou a ler um pouco, alguns deles no início da nossa adoração. Vamos voltar depois, daqui a pouco, em João capítulo 4. Mas, por enquanto, eu queria que você pensasse comigo nesta noite que, se nós queremos realmente que a nossa vida seja transformada, precisamos também reconhecer que existem áreas em nós que precisam de mudanças. Quantas áreas nós temos para isso? Porque se nós não entendermos isso, nós jamais conseguiremos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. E muitas vezes, para nós chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos, passa por momentos de confrontação, onde confrontamos a nossa realidade, aquilo que nós somos, fazemos ou vivemos, com aquilo que Deus é e Deus quer que nós sejamos e façamos. Muitas vezes, meus queridos, esse processo, essa forma de Deus agir e confrontar-nos com a nossa realidade, Ele vai nos fazer entender os seus propósitos para nós e entender quando os nossos propósitos de vida estão diferenciados daquilo que Ele quer que nós sejamos. Qual o meio que Ele tem para nos fazer crescer no conhecimento dEle e avançarmos então em nossas vidas. Por que a gente está falando tudo isso nesse momento introdutório? Porque, meus irmãos, nós, às vezes, em nossa jornada de vida, nós aprendemos a acreditar em tantas coisas que vão sendo colocadas diante de nós, na nossa história de vida. Nós vamos formando um conceito de vida a partir daquilo que nós vivenciamos em nosso dia a dia, seja nas experiências familiares, trabalhistas, no trabalho, com os nossos amigos, no dia a dia, tudo aquilo, e até mesmo dentro do contexto religioso, nós vamos
somando aquilo ali na nossa vida, e às vezes nós formamos conceitos em nossa vida que não estão exatamente dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. E quando isso acontece, nós então deixamos de desfrutar da plenitude do amor de Deus. Vivemos com a nossa vida tão refreada por causa desses conceitos que nós acumulamos em nossa vida, que chegamos para as igrejas e ali nós nos tornamos, de certa forma, inoperantes, deixamos de ter a responsabilidade necessária, porque nós vamos ouvindo tantos conceitos de um lado e de outro, e aquilo vai formando em nós algumas coisas que nos impedem de ir adiante. A psicologia chama isso de crenças limitantes. São aqueles conceitos que nós acreditamos neles durante muitos anos, e eles vão então formando algo em nossa vida e nos impedindo de avançar. Alguns deles, eu quero destacar alguns desses conceitos que nós acumulamos em nossa vida, que a psicologia vai chamar de crenças limitantes, e de certa forma, quando nós passamos a acreditar nisso, nossa vida perde realmente o sentido de realização. E às vezes o nosso passado, ele fica tão forte ali que nós não conseguimos viver o presente e não avançamos para o futuro. Deixa eu citar algumas dessas crenças para você, e você vai perceber em qual delas ou quais delas se aplicam em sua vida. Eu mesmo tenho algumas delas aqui que ainda estão um pouco em evidência e precisam ser trabalhadas. Todos nós temos. Por exemplo, você expressa uma dessas crenças que nos limitam muito, aquela que normalmente fala o seguinte: eu não tenho dinheiro para nada. Talvez essa seja uma bem comum de dizer. A verdade não é que você não tem dinheiro para nada, você não tem dinheiro para tudo. Mas para alguma coisa você tem, mas nós colocamos isso em nossa mente e aí nós paramos e falamos o seguinte: não adianta fazer mais nada porque eu não tenho. Ou, por exemplo, a questão do tempo. Minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para nada. Você tem tempo para tudo, só que você não sabe administrar o seu tempo. Outros crenças limitantes: eu não sei tudo aquilo que eu preciso. Vou citar algumas mais rápido aqui. Eu não consigo aprender isso, mas porque eu não consigo aprender isso. Eu não consigo me organizar para fazer melhor. Eu não mereço sucesso, ou mereço coisas boas. Alguém já disse isso para você? Já tinha um problema, você pensa o seguinte: mas eu não sei como resolver esse problema. Ou outra crença, quando você determina na sua vida: eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu nunca vou conseguir. Quem já disse isso uma vez? Tem uma outra também, né, que quando você começa a se comparar com os demais. Esse é um problema muito sério. Você então diz o seguinte: todo mundo é melhor do que eu. Não, todo mundo é melhor que você. Todo mundo é muita gente, né? Pode ter alguém que é melhor um pouquinho que você em uma área, mas não é todo mundo. Nenhum de nós é eficiente em todas as áreas. Tem áreas que nós somos eficientes, outras não. Outro conceito que causa o isolamento social das pessoas é quando você determina na sua vida o seguinte: as pessoas não vão gostar de mim, então o que eu faço? Eu me isolo, me escondo das demais pessoas, sou muito tímido para fazer isso. Tem uma aqui também, eu vou concluir com ela, que é terrível, né? Eu sou um lixo, eu sou burro, eu sou incapaz. São crenças que você foi recebendo no decorrer da sua vida, conceitos que você foi ouvindo, e você começou a repetir esses conceitos.
começaram a assumir um lugar na sua mente, no seu pensamento, de tal forma que agora tudo gira em torno desses conceitos. Você se identificou em algum deles? Ou alguns deles? Essas crenças, meus irmãos, elas imprimem na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, atitude, e assim também afeta o nosso relacionamento com as pessoas e de certa forma acaba afetando o nosso relacionamento com Deus, porque nós nos vemos em uma condição de não poder chegar a Deus por causa dessas crenças que nós colocamos em nossa mente como se algo fosse verdadeiro em nós. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando com você nesta noite, para que você não caia nas armadilhas que a sua mente pode criar, ou a armadilha daquilo que as pessoas disseram para você e você assumiu aquilo como verdade negativa, destrutiva na sua vida. Eu quero conversar com você então sobre João capítulo 4, sobre a mulher samaritana, uma mulher que estava marcada pelo seu passado, porque ela ouviu tantas coisas. O presente dela era terrível e essa mulher também tinha incertezas a respeito do seu futuro por causa dos seus erros, por causa das situações as quais ela viveu, mas ela encontrou libertação em Jesus. A mesma coisa que acontece em nós, não importa a forma como nós vivemos, os conceitos que nos foram impostos pela sociedade, pela igreja, pela religião, não importa nada disso que ocorreu. O que importa é o seguinte: quando nós chegamos em Jesus, tudo isso vai cair por terra. Aquilo que nós achávamos que era a verdade, que era o final de tudo, vai cair por terra, porque Jesus vai mudar a nossa história. E é isso que eu gostaria que acontecesse na sua vida nesta noite. No capítulo 4, Jesus fala então, conta a história dessa mulher. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 3. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, pequeno distrito da cidade de Samaria, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se comunicam. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. E disse, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e agora o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Diz que Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos e sabemos que é salvação dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram pela palavra da mulher que testificou e disse-lhe tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e ele ficou ainda 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que acredito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Uma leitura, um texto mais longo, um pouco mais rápida, para a gente ter uma ideia geral do ocorrido, do acontecimento. Meus irmãos, quando a Bíblia começa a mencionar a respeito da história de Jesus com a mulher samaritana, diz que Jesus estava indo para a Galileia. Versículo 3 e 4 fala sobre isso, e era necessário passar por Samaria. Havia duas questões aqui interessantes, importantes, que a gente pode pensar nelas. Por que Jesus ia passar ali por Samaria? Porque se já havia uma dificuldade dessa convivência ali entre judeus e samaritanos, por que Jesus passou por ali? A rota mais comum que os judeus faziam quando iam para Samaria era uma volta muito grande que eles davam, né? Eles circulavam do lado leste pelo Jordão e saía na região, se você olhar o mapa, você vai ver lá na região da Pérea, novamente voltava ao Jordão para chegar na Galileia, para não passar em frente a Samaria, igual algumas pessoas fazem, né? Tem alguém que eles não gostam muito, está na calçada e ele passou para lá da rua, né? Para não passar perto dele. Eu dava a volta para o quartel também, né? Então, era assim que os judeus faziam. Eles faziam a volta para não passarem perto da terra deles. E então, Jesus resolve passar por ali. Era um caminho muito mais curto do que dando essa volta toda. Mas também havia uma segunda questão que Jesus poderia ter utilizado, e talvez a mais correta, é porque havia um propósito, havia uma missão que Jesus tinha naquele momento. Ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo, sendo Deus, sabia todas as coisas. Ele sabia que aquela pequena comunidade ali em Samaria precisava dele. Aquela mulher em especial precisava dele, e ela seria o meio pelo qual ele entraria naquela comunidade e salvaria tantas pessoas. Então, ele, quando chega ali naquele lugarejo chamado Sicar, talvez ele mesmo tenha ordenado aos discípulos, conforme o texto nos diz, que os discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Por que comprarem algo para comer? Jesus, com da vida, ele precisava disso, que alguém fosse comprar algo para comer. Qual é a estratégia que Jesus tem utilizado? Porque os discípulos possivelmente ainda não estavam preparados para verem o diálogo que ele estava a beber de ter com aquela mulher. Tanto é
E lá no versículo 27, quando eles voltam, que foram lá comprar comida, chegaram e veem Jesus ali conversando com a mulher, o texto diz que eles se maravilharam e ficaram questionando o fato de Jesus estar falando com uma mulher. Entre eles, mas eles não falavam com Jesus, mas eles questionaram entre eles este acontecimento. Então, possivelmente não estavam preparados, não era hora ainda deles acompanharem um diálogo desse. Então, meus queridos, o que nós aprendemos nesse texto, algumas lições importantes, é que esse fato vai ocorrer ao meio-dia, na hora mais quente do dia. E também, segundo os aspectos históricos, geográficos, um dos poços mais afastados, perto de Samaria, eram vários poços. Esse era um outro mais distante. E a maioria das mulheres encarregadas de buscar água, buscavam água mais cedo, a hora porque o dia não estava tão quente por causa da temperatura do sol, e procuravam sempre as fontes mais próximas, não as mais longas, mais distantes. Essa mulher ia então para um lugar mais distante para buscar essa água. Interessante que quando ela chega nesse poço, quando Jesus está conversando com ela diz assim: o poço é fundo, você não tem como tirar água. Porque o horário, as pessoas já tinham tirado a água, o poço já, pelo horário do meio-dia, o poço estava com a água mais baixa, por isso a argumentação dela. Agora vejam, meus queridos, que a mulher tinha que ir longe para buscar essa água. Às vezes e essas coisas nos lembram que a forma como o Senhor usa para nos alcançar. Talvez se ela não tivesse ido naquele tempo, naquele momento, ela não teria encontrado essa transformação para a vida dela. Às vezes nem sempre o lugar mais confortável que nós estamos é o lugar onde nós temos o encontro com Deus. Os lugares mais inusitados. O Senhor fala conosco de uma forma tão especial em todos os momentos. Mas Jesus então, ele desejava aquele encontro com aquela mulher, porque ele precisava tratar de algumas coisas na vida daquela mulher. Ela tinha muitos traumas marcados pelo presente e também pelo seu passado. Então vamos ver aqui como que era a vida dela e vamos entender isso, a aplicação disso então para as nossas vidas também. As pessoas, como que elas viam aquela mulher? Ela era uma mulher totalmente discriminada, primeiramente pelo fato de ser mulher, uma sociedade machista que discriminava completamente a mulher. Também era uma pessoa rejeitada pelo fato de ser samaritana. Era mulher e era samaritana. E também ela era rejeitada pelos próprios samaritanos, pela própria comunidade onde ela vivia, por causa da vida sexual irregular dela, devido aos vários relacionamentos que ela já havia tido. E também ela era rejeitada por um quarto grupo, era rejeitada pela própria religião, que não permitia que ela participasse dos encontros religiosos. A gente vai falar sobre isso lá no versículo 23 em diante. Então, a fama dela era desgastada por causa dos seus relacionamentos. Então, diante de tantas rejeições, é que ela vai buscar aquela água tão longe e no horário tão desproporcional para o clima da região, porque ali não encontraria ninguém no poço. Mas aquela mulher também, ela se via alguém rejeitada e vivia fugindo, se escondendo. Então, quando ela vai tão longe e se curva para tirar aquela água, sabe quantas vezes ela via naquelas águas claras, cristalinas ali o seu rosto e tinha vergonha de si mesma, de quem ela era, de quem ela vivia, como ela vivia. Ela precisava então de uma mudança de vida, porque as crenças que ela tinha já não satisfaziam a sua alma. Quando ela conversa com Jesus, ali nos versículos
21 diante, que Jesus fala com ela: vem a hora que não é nesse monte nem em Jerusalém que vocês devem adorar. Aquela mulher tinha aquele conceito que o lugar de adoração era ali, e os judeus diziam que era em Jerusalém, mas ela vivia de uma forma que ela tinha formado dentro de si alguns conceitos de que a adoração a Deus se dava no lugar. E Jesus vai ensinar para ela que a adoração a Deus não é lugar, é a presença de Jesus em nós. Jesus diz: não é nesse monte, em Jerusalém, não é lugar nenhum disso, é espírito, é a nossa vida. Então Jesus vai ensinar para ela e mostrar para ela, porque ela tinha dentro de si um vazio tão grande que ela estava muito presa aos conceitos do passado, que dizia que a adoração era no lugar. Assim como nós precisamos, quantas vezes, quebrar conceitos que nós formamos, ou preconceitos que nós adquirimos, colocados por tradições ou por religião, para que nós entendamos quem é Deus e como Ele age em nossa vida. Talvez o discurso daquela mulher fosse algo mais ou menos assim, como de muitas pessoas nos dias atuais. O passado que eu vivi está presente na minha mente e me condena o tempo todo. O meu presente, quando eu olho para mim mesmo, ele está me ferindo, me machucando grandemente. No futuro ele me assusta, porque eu não sei o que será de mim no futuro. Quantas vezes, quantos de nós pode estar vivendo isso? Mas Jesus, quando olha para aquela mulher e para ali para conversar com ela, ele não vê aquela mulher como as pessoas viam. Ele passa então a ver aquela mulher de uma forma diferente, como alguém que precisava do amor de Deus. É assim que ele olha para mim e para você. Ele não olha para nós por causa dos nossos merecimentos, por causa dos nossos méritos ou deméritos, nossos defeitos. Não, ele olha para nós com um olhar de amor, porque ele quer que nós reconheçamos que tudo que nós precisamos está nele, e somente nele. Ele sabia que aquela mulher guardava dentro dela muitos traumas, muitas dores, muitos sofrimentos, de relacionamentos que ela havia tido, que causaram tantas feridas na vida dela. Não sei, meus queridos, quantos têm na sua jornada guardado tantos traumas dentro de si. Quantas vezes os seus erros têm feito com que a sua vida paralise. Mas quando você tem um encontro com Jesus, todo o peso, toda a vergonha que o passado traz sobre você, Jesus recebe sobre ele e nos dá uma vida digna, uma vida nova diante dele. E quando então Jesus chega ali, vê a necessidade daquela mulher, ele vai mostrar para ela o que ela precisava. Não era tirar aquela água daquele poço, ela precisava de uma água viva, transformadora. E ela vai dizer para Jesus: olha, onde tem dessa água? Porque eu não quero ficar vindo aqui tirar mais dessa água. Porque naquele momento, meus queridos, aquela mulher então vai ver que Jesus preocupava-se tanto com ela, que vai apresentar a ela essa água viva, capaz de transformar a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Jesus não procurava, não escolhia sempre aquelas pessoas mais habilidosas da sua época. Ele procurava corações que estavam sedentos de ouvir. Às vezes, muitas pessoas hoje ficam achando que Jesus ele tem um cuidado especial de acordo com o grau da pessoa social, cultural. Não. Ele olha o seu coração, a sua necessidade. Aquele vazio, aquela dor que está no seu coração, Jesus conhece. E ele, quando vai ao seu encontro, ele quer tirar essa dor,
quer tirar esse vazio. Jesus quer libertar você daquilo que te prende no seu passado, que te escraviza. Ele quer te libertar para que você tenha a vida que Ele prometeu lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas quantas vezes nós não vivemos essa vida abundante, essa vida de realização, porque nós temos um passado que está nos condenando. Nós não tiramos esses traumas, esse fardo, esse peso que nós trazemos dentro de nós. Vamos para a nossa casa, nós não descansamos a nossa mente, porque a nossa mente está tão cheia, impregnada do nosso passado, que nós não vivemos o presente, não ouvimos o Senhor, não servimos a Jesus com alegria em nosso coração, porque nós estamos sempre pensando nas coisas que nós fomos, que nós tínhamos, que nós éramos. Vamos deixar o passado. Precisamos do presente, da presença do Senhor. No encontro de Jesus com aquela mulher ali, naquele momento, mesmo com todas as restrições religiosas da época, Jesus vai derrubando cada um dos conceitos que aquela mulher tinha dentro de si. Ela chega dizendo no versículo 9, como sedutor judeu que pede beber, sua mulher samaritana, porque ele está aqui no dia. Eram conceitos humanos que haviam sido impregnados na mente dela. Ao dizer para aquela mulher, para trazer que ele queria dessa água, que ela fosse tirar, na verdade, que Jesus estava ali, não era para matar a sua sede pessoal. Jesus estava ali para matar a sede daquela mulher. Jesus não foi aquela fonte ali, aquele poço ali, melhor dizendo, para saciar a sua sede, mas para saciar a sede daquela mulher. É isso que Jesus faz conosco, meus filhos. Ele chega a nós, é porque Ele sabe que nós precisamos dele, que só Ele pode fazer isso, só Ele pode saciar a nossa sede. Jesus estava dizendo para ela, e diz a nós também, que a nossa religião não pode matar a nossa sede espiritual. Precisamos relacionar-nos com pessoas, como igreja, mas as instituições religiosas não matam a nossa sede, é só Jesus. E quando você chega em Jesus e Ele sacia a sua sede, você vai querer mais e mais e mais e mais dele. Você não vai se acomodar somente com aquela pequena, aquela porçãozinha de água, aquela pessoa que está ali tão sedenta que esses dias atrás, quando o Diniz estava ali no CTI, e ela ia passar quando chegou no hospital, ficou 5 dias mais ou menos sem poder beber água, porque não sabia os procedimentos que ia fazer, mas chegou um tempo, a sede tão intensa, que aí eles molhavam o algodão e passavam o lábio só para molhar os seus lábios, estavam brincando, rachando por causa da boca que estava seca, porque a água, ela é uma necessidade que nós temos, mas essa água não vai saciar, daqui a pouco você quer mais. Quando nós encontramos em Jesus essa água viva, nós nos satisfazemos só com o fato de um dia termos entregue a nossa vida para Jesus e termos sido batizados e está tudo bem. Não, nós queremos mais dessa água. É uma água que nós queremos sempre mais e mais dela em nós. Queremos nos saciar, e a cada momento que nós somos saciados, mais sede nós temos, mais desejo nós temos. Diz o salmista, como uma corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira. Há um desejo dentro de mim, há um suspiro dentro de mim, um desejo incontável dentro de mim, pela presença de Deus em mim, de Jesus em mim. Eu quero esse mais e mais de Jesus. Mas mesmo ela tendo essas necessidades de Jesus, oferecendo para ela suprir sua necessidade, Deus não deixa de confrontá-la com os seus erros. Jesus chega para ela e diz o seguinte:
vai chamar o seu marido. Eu sabia que ela não tinha, que o homem que ela vivia não era o marido dela. Ela, tanto é que no diálogo que ela diz, eu não tenho marido, Jesus disse, olha, você disse verdade mesmo, você não tem marido, e a pessoa que você vive com ela hoje não é seu marido. Jesus vai confrontá-la com aquilo que talvez mais machucasse o coração dela. Meus queridos, quantas vezes nós temos que confrontar-nos com aquilo que está nos ferindo interiormente? Quantas coisas nós guardamos dentro de nós não confessamos ao Senhor. Aquela mulher disse, aquele ato de confissão dela dizer que não tinha marido, e quando Jesus fala com ela a respeito da realidade dela, é o momento em que ela vai confrontar com os seus erros, com o seu passado, e quando então Jesus vai restaurar a vida dela. Quantas situações em nossa vida precisamos sermos então confrontados? Sua reputação pode ter sido manchada, seu pecado pode estar falando mais alto em sua vida. Parece que você olha para todos os lados e não encontra solução, mas quando Jesus entra no seu coração, quando Jesus é a sua razão de ser, a sua maior satisfação, então você vai ser saciado em Jesus. Você passa a ser como aquele cântaro que aquela mulher levava para tirar a água do poço. Você passa a ser um receptáculo dessa água viva, que é Jesus em você todo momento. Precisamos, meus irmãos, abandonar muitas coisas em nossa vida. Aquela mulher, quando ela volta para anunciar as pessoas, ela deixa para trás o cântaro, abandona tudo para trás. Aquilo que ela foi fazer para buscar a água, ela não levou a água, mas levou uma outra água, a água viva já do coração dela. Quantas vezes nós estamos precisando passar por esse processo de confrontação, sabe por quê? Para nós abandonarmos a culpa que nós carregamos dentro de nós. A culpa, ela pode destruir você. Lembra de Davi? Quando Davi pecou ali com Batseba, e ele escondeu o seu pecado, foi confrontado depois com o profeta Natan, o salmista vai dizer o seguinte: olha, enquanto eu me calei, os meus ossos foram envelhecendo, eu sentia dores constantes. Ele diz o seguinte: o meu humor se tornou isso aqui, não existe. Ou seja, Davi se tornou uma pessoa super mal-humorada, porque ele trazia dentro de si a culpa do seu pecado. Ele diz o seguinte: enquanto eu não confessei a culpa do meu pecado, eu não fui então sarado. Meus queridos, tem coisas que nós trazemos dentro de nós, que nós precisamos confessar e abandonar isto. Aquela mulher tinha que abandonar a culpa, o sentimento de rejeição, o passado que a condenava, as crenças que imitavam, a incredulidade dela. Ela teve que ser confrontada e abandonar tudo isto para viver uma vida nova com Deus. Agora preste atenção na coisa. Quando aquela mulher é confrontada, ela vai ter algo na sua mente que vai se abrindo gradativamente, como que janelas do seu coração vão se abrindo, ela passa a entender o que estava acontecendo. Acompanhe o texto aí comigo. No versículo 9 começa o diálogo ali, e ela chega e diz para Jesus assim: como sendo tu judeu, chega perto de mim, como sendo tu judeu. Veja, referência a Jesus como um judeu. Versículo 19, dá um salto mais para frente aí. Veja que Jesus vai dizer para ela: Senhor, vejo que és profeta. Agora já não é mais o judeu, agora já é o profeta. E interessante que
a grafia do texto, o Senhor aí bem conhece em maiúsculo, ela já passa a reconhecê-lo como não um homem, mas como um ser divino, Senhor. Veja depois, dá um salto mais no versículo 29. Ela vai chegar lá na comunidade onde ela morava, vai dizer o seguinte: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Então vejam, na visão dela, primeiro ele era simplesmente um homem judeu, depois ela já começa a enxergá-lo como um profeta, depois, no terceiro momento, ela já começa a vê-lo como Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E lá no versículo 42, nós vamos ver o complemento de tudo isto, ela dizendo: sabemos que és verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então vejam, quando você tem um encontro com Jesus, as janelas da sua mente vão se abrindo para Ele. Quanto mais você recebe dessa água viva no seu coração, mais a sua mente vai se abrindo, mais o seu entendimento vai se abrindo. Muitas pessoas estão nas igrejas e ela não desenvolve, não cresce espiritualmente, porque ela se acomoda somente com o encontro com Jesus e não se aprofunda no conhecimento dele. Então ela paralisa apenas numa informação inicial, quando na verdade tem algo muito maior. Veja que no relacionamento daquela mulher, a conversa com Jesus, quanto mais você conversa com Jesus em oração, quanto mais você conversa com Jesus pela palavra dele, mais a sua visão dele vai se aumentando, vai aumentando. Primeiro o judeu, depois o profeta, depois o Cristo, depois o Salvador do mundo. Veio o entendimento perfeito de quem é Jesus. E quando nós olhamos nos versículos 28 em diante, quando essa mulher vai procurar as pessoas, o testemunho dela agora já começa a falar alto para aquelas pessoas que estão ali. Meus irmãos, a Bíblia diz que muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus. Muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada. Não é impossível você chegar perto de Jesus sem ter a sua vida transformada por Ele. Não é religião, não é igreja falando aqui de Jesus para você. Você precisa de ter uma vida transformada. Você precisa, para que isso aconteça e tenha essa vida transformada, você precisa esquecer o que foi o passado. Você precisa colocar o seu passado diante do Senhor. E o profeta Miqueias diz que o Senhor joga os nossos pecados, o nosso passado nas profundezas do mar. Tem uma escritora, a autora do livro Refúgio Secreto, ela usa esse texto e fala o seguinte: Jesus lança os nossos pecados na profundeza do mar e coloca ali em frente, na plaquinha: é proibido pescar. Ou seja, você não vai trazê-lo de volta mais, para você se esquecer dele. Precisamos, meus queridos, de transformação, uma transformação capaz de nos fazer viver um presente de vitórias, para que nós tenhamos então condições de servir e viver com Jesus de uma forma muito mais intensa. Precisamos do relacionamento com o Senhor e abandonar aquelas coisas que nos prendem ao nosso passado, para que nós possamos então viver uma nossa nova vida com Cristo. Nós não podemos e não somos definidos pelas nossas dores, nossos medos, nossos traumas, nossas crenças que nos limitam. Precisamos abandonar essas crenças que nos limitam e ir adiante, porque quando nós encontramos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele nos faz então amados dEle, transformados, perdoados, redimidos. E a prova disso é que Ele foi até a cruz e ali pagou o preço por todos os nossos pecados. E o que nós éramos no passado tem que ficar lá no passado. Precisamos viver hoje uma nova vida com Cristo Jesus. Não precisamos
precisamos viver com mentes e pensamentos deturpados por causa de algo que nós fomos, mas nos alegrarmos hoje por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Se Jesus é Senhor da sua vida, o seu passado não vai te condenar mais. Se você passou pela cruz e ali na cruz em Jesus os seus pecados ficaram lá, não há mais passado que te condena, porque Jesus se fez maldição por nós, por causa dos nossos pecados. Precisamos, meus irmãos, abandonar tudo aquilo que nos prende ao nosso passado e vivermos uma nova vida com Cristo. Quando aqueles homens, aquela cidade, o pessoal daquela cidade saiu, foi ao encontro com Jesus, eles vão depois pedir para ele ficar mais tempo com eles, e fica mais 2 dias ali naquela cidade. Meus queridos, quando nós entendemos quem é Jesus, e eles entenderam que daquela escala do judeu até o Salvador do mundo, quando eles entenderam tudo isso, eles queriam que Jesus ficasse mais e mais e mais com ele. Quando nós entendemos quem é Jesus na nossa vida, nós queremos que ele fique conosco mais e mais. Nós não queremos Jesus apenas no domingo quando nós vamos na igreja, não. Nós queremos Jesus o tempo todo. Queremos Jesus continuamente conosco. Queremos Jesus vivo em nós. Queremos expressar Jesus com as pessoas, falar desse Jesus para as pessoas, porque a nossa vida mudou completamente. Você não pode mudar o que você fez ontem, e esse ontem não pertence mais a você. Você não pode também contar com amanhã, se você não decidir a sua vida hoje. A sua vida é decidida no hoje, não é no passado, não é no futuro, é no hoje, no agora. Meu querido, como que está a sua vida em Cristo Jesus? Paulo diz, segundo versículo 17, que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Como você está hoje? Você vive do passado ou do presente? Você crê no Jesus do passado, como Marta disse para Jesus, quando Jesus chega ali em João capítulo 11, e Lázaro havia morrido, sido sepultado, e ela chega e diz para Jesus: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pensava somente no passado, mas Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Meus queridos, quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus, a presença de Deus em nós. Não vivemos do passado, vivemos do presente. Vivemos do presente para vivermos com Jesus hoje e o futuro, estarmos com Ele também no reino celestial. Mas se nós não vivemos o presente com Jesus, não tem eternidade com Jesus. Precisamos hoje viver com Jesus. A experiência dessa mulher, meus queridos, nos ensina muito sobre a nossa vida. Nos ensina muito sobre os nossos conceitos, preconceitos, nossas crenças, e nos ensina também que quando Jesus chega em nossa vida, tudo muda completamente. Nossa vida nunca mais é a mesma quando chegamos perto de Jesus, como Jesus chega perto de nós. Quando nós o buscamos, todo o nosso coração, nós somos achados por Ele, diz Isaías. Buscareis e achareis quando buscarem todo o coração, diz a palavra do Senhor. Se você buscar, Ele estará tão perto de você como esteve daquela mulher ali que salvou a vida dela. E hoje, Ele te chama para a transformação. Abandone o seu passado. Viva o presente. Deixe Jesus assumir o governo da sua vida, o controle da sua vida. Só Ele satisfaz os desejos mais
interno do seu coração. Ele satisfaz o vazio da sua alma. Só Ele te liberta de um passado pecaminoso. Só Ele traz vida e vida abundante. Eu quero te convidar hoje para iniciar essa caminhada da vida abundante com Jesus, deixando o seu passado, vivendo o presente, deixando Jesus assumir todo o controle da sua vida, para que as suas atitudes no dia a dia sejam aquela mulher, vão ser transformadas, toda a sua comunidade disse: eu encontrei aquele que eu disse. Para que você possa ser uma testemunha viva de Jesus, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá com seus amigos, com seus vizinhos, e poder dizer para eles: olha, eu encontrei um Salvador do mundo, eu encontrei a fonte da água viva, eu encontrei, e vocês também podem encontrar. Venham e vejam se ele não é o Cristo. Quando você estiver mesmo com a presença de Jesus em você, será tão forte isso dentro de você, que você não vai conseguir segurar essa verdade para você. Você irá querer repartir com os outros. Muitos não fazem isso, porque ainda não tiveram esse encontro com Jesus. Se encontraram numa religião, talvez até batizaram, frequentam a igreja, mas ainda não há um encontro com Jesus. E quando Jesus entra na sua vida, ele te transforma em testemunha viva de que Jesus é Senhor. Que Ele encontre nesta noite em cada um de nós que estamos aqui, cada um daqueles que nos acompanham também através das redes sociais, que Ele encontre pessoas sedentas dele, como aquela mulher estava. Que Ele encontre pessoas que querem saciar a sua sede e querem testemunhar desse grande amor de Jesus por cada um de nós. Que Ele nos ajude, nos abençoe para vivermos estas verdades continuamente nessa vida. Amém? Vamos orar então, meus queridos. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, porque nessa noite nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, e essa palavra do Senhor que é vida para cada um de nós. Senhor, que é essa fonte de água viva que vem jorrar em nós, purificando o nosso coração, libertando, ó Deus, a nossa mente de tantos pensamentos que não provém do Senhor. Traz cura para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Liberta-nos, ó Deus, dos nossos traumas, do nosso passado, e nos dá, ó Deus, uma vida abundante que só o Senhor pode fazer, Pai. Alcance, Senhor Deus, a pessoa que nos ouve, seja nas suas casas ou aqui no templo, Pai, que o Senhor possa transformar essas vidas como transforma a nossa vida aqui hoje, Pai. Que não queiramos nada menos do que viver com Jesus e termos uma vida de plena realização somente no Senhor. Não nos satisfazemos apenas com um momento quando nós vamos a um templo, mas sabemos que a habitação do Senhor não é o lugar, é a presença contínua do Senhor. O Senhor está conosco aqui, estará conosco na nossa casa, o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, vem viver a sua vida em nós. Não nos deixe, Pai, voltar para casa com um vazio no nosso coração, mas voltemos, ó Deus, transformados por Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas hoje está vivo à direita do Pai, intercede por nós e que agora habita em nosso coração por meio do Espírito Santo. Vem viver
a tua vida em nós todos os dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Obrigado por estar aqui. Várias pessoas que também nos visitam, vocês são muito bem-vindos. Obrigado por estar aqui. Volte novamente nossos próximos cultos. Próxima terça-feira, temos um encontro de oração. Muitas pessoas que têm vindo, mas momentos muito produtivos na presença do Senhor. Então, se tiver condições, vamos estar juntos orando, apresentando a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa realmente nos transformar para sermos testemunhas vivas dele. E domingo às 9 da manhã, a escola bíblica dominical, e à noite estaremos de volta aqui às 19 horas para juntos glorificarmos ao Senhor. Que o Senhor possa dar a cada um uma semana muito abençoada, uma semana de bênção, de paz, de vitórias, de realizações. Você viva essa verdade em todo momento da sua vida. Se lembre desse ensino que o Senhor traz para nós hoje. Ele quer dar sentido à sua vida. Viva assim, você terá razões muito maiores para estar de volta, porque Jesus satisfez seus desejos, a presença e a revelação dele na sua vida cada dia. Louvamos muito a Deus, meus queridos, pela vida da Mar, né? Depois de um longo período de internação, 18 dias, né, Mar? No hospital, muitas incertezas. Hoje a Marta pode estar aqui com a gente. Louvamos a Deus pela sua vida, querida. O Senhor te abençoe e te restaura completamente de todas as outras coisas. Bom, formado para os irmãos também, ele está no processo de recuperação, ele está muito bem, graças a Deus tem melhorado bem mesmo. Esperamos que em breve também ela já tenha condições já recuperadas da cirurgia e adaptada a esse novo momento, ela já possa dar condições de estar com a gente também. Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos. Eu queria pedir uma outra coisa dos irmãos. Você está em oração também pelo nosso irmão Carlito. Eu até comentei no aniversário da igreja hoje. O Carlito, ele teve uns meses atrás, alguns múltiplos AVCs, e ele, a pessoa que foi sempre muito ativo na vida da igreja. Mora lá no bairro, como é que é o bairro? Eu esqueci o bairro que agora é Sapucais, bem longe. O irmão Carlito fazia questão de atravessar a cidade. Tinha uma igreja batista, nossa convenção, pertinho da casa dele. Mas ele sempre fez questão de atravessar a cidade, vir para aqui, mesmo com as dificuldades que ele tinha, até dentro de saúde, quando ele vinha, algumas vezes envolveu até com acidentes por causa da dificuldade de enxergar. O irmão Carlito foi uma pessoa que sempre foi muito ativo na vida da igreja, um homem de oração. Mas simplesmente esses AVCs que ele teve, ele perdeu completamente a sua mente, ele não conhece mais as pessoas, ficou 7 dias hospitalizado, saiu sexta-feira, está com 2 rins comprometidos, tem resistência física para a hemodiálise, precisa de fazer, não tem como fazer, voltou para casa, mas ele não está se alimentando, um quadro realmente muito difícil o quadro dele que ele está vivendo. Então eu quero que Deus, irmãos, tire um tempo nas suas orações, coloque a vida do irmão Carlito diante do Senhor na sua casa, tá bom? Não deixe de fazer isso. Qualquer pessoa que passava por uma dificuldade, ele sempre relatava para a gente: ó, estive orando por você, estive orando, passei tantas horas, né, meu irmão, no segundo ele sempre falava, lembrava a gente disso, né? Então, ore por ele, qual é a hora de nós orarmos por ele, para que Deus faça embora de horas na vida, tá bom? Então, estejamos orando, inclusive hoje é aniversário dele, mas ele não tem noção da questão de que é aniversário, porque todos os anos ele sempre fazia um culto de gratidão no aniversário dele, na casa dele, né? Muitos de nós fomos em vários cultos lá, mas infelizmente agora nós cuidamos mais da família devido ao quadro que se trata. Deus possa abençoá-lo e abençoar a família dele. Então, ore por ele, tá? Todo a bem do Senhor, tudo para os irmãos, para que ele facilite os irmãos a se tornarem realmente intercessores da vida do nosso querido irmão. Tá bom?
Deus possa abençoar, te dar uma semana vitoriosa. Espero você nos nossos próximos encontros. Jesus te abençoe, te guarde todos os dias. Amém? Amém. Vai embora, você dá um abraço para você que está com você. Os nossos visitantes também, os nossos da igreja, primeiro as pessoas que nos visitaram também, todos são muito bem-vindos. Somos uma família em Cristo Jesus.